Alô Dilene é um programa de perguntas e respostas. Todas as quintas-feiras eu venho aqui, nesse espaço especial, para responder a sua pergunta, o seu questionamento. E isso pode ajudar muito você a construir melhor a sua família, construir melhor seus relacionamentos, a estar melhor consigo mesmo. Você faz a sua pergunta, eu trago a resposta para você. Bem-vindo ao Alô Dilene! É o nosso programa das quintas-feiras, né, gente? Toda quinta, 6h45. Você faz a pergunta lá no Instagram, coloco lá o linkzinho para fazer a pergunta e eu trago essas perguntas para cá. Lembrando que você absolutamente é exposto. Seu nome não é pronunciado, nada acontece nesse sentido e você pode ficar livre para perguntar o que quiser. Vamos às perguntas de hoje? Primeira pergunta de hoje diz assim: minha filha me enviou um meme que dizia: honra teu pai e tua mãe, mas às vezes esquece de que os pais iram seus filhos. Pode falar um pouco sobre isso? Não ireis os vossos filhos? Isso diz na Bíblia mesmo, viu? A tua filha tá certinha. Esse meme foi pancada. Porque a palavra de Deus diz mesmo assim que os filhos devem honrar os seus pais, mas a palavra de Deus também diz: pais, não irriteis os vossos filhos, não irai-vos, não ire os seus filhos. Então, como isso é possível? Geralmente os filhos se sentem irados quando eles não são considerados, não são valorizados, quando não damos ouvido àquilo que eles pensam, àquilo que eles sentem, àquilo que eles querem. Acontece que muitas vezes, diante do ciclo da vida, eles vão evoluindo, né? Muitas vezes não, sempre. Eles vão evoluindo. Eles saem da bebezinho, infância, adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude, idade adulta, envelhecimento. Esse é o ciclo da vida. Nós, pais, muitas vezes temos dificuldades de acompanhar os nossos filhos nesse ciclo. Então, eles vão crescendo, se desenvolvendo nos ciclos e às vezes a gente fica preso num ciclo lá, que eu me queria que fosse bebezinho ainda, porque eu obedecia, porque ficava perto, porque estava sempre junto, porque eu dava as ordens, porque ele me obedecia, né? Mas ele vai evoluindo, vai crescendo, vai aprendendo e vai fazendo as próprias escolhas. E quando um filho faz uma escolha diferente daquilo que a gente sonhou para ele, gostaria para ele, isso tende a abalar as nossas estruturas como pais e a fazer com que a gente haja impetuosamente, né, deliberadamente para com eles, sem considerar de que agora são adultos também, fazem suas próprias escolhas. E isso costuma muitas vezes irar os nossos filhos. Não acreditar neles, não confiar neles, não oferecer para eles oportunidades para falarem o que pensam, sentirem, serem livres para sentir e agirem da forma como eles pensam, gostariam e desejam. Isso provoca a ira. Claro, são crianças pequenos, a gente conduz os filhos. Nós estamos tratando isso depois que cresce. Se a tua filha foi capaz de mandar um meme para você, significa que ela está da adolescência para cima de idade, né? Que os raciocínios já estão assim: quero meu espaço, quero pensar por mim mesma, quero construir minha própria vida, e você talvez esteja interferindo muito pelo desconforto que causa em ver os filhos tomando decisões diferentes da que nós traçamos, sonhamos e desejamos para ele. Para evitar a ira, seria conversar. Abrir um canal de diálogo, sentar junto para ouvir o que você pensa, o que você quer. E ainda que seja desconfortável para você, escutar, porque você não concorda, porque você não gosta, porque não é isso que você planejou para o teu filho. Você precisa ter a capacidade de expressar também os seus sentimentos em relação àquilo, mas ter cuidado como se conversa, como fala, para evitar que o canal da comunicação seja fechado e que provoque ira e irritação entre vocês. Claro, um momento ou outro pode haver desentendimento pela mudança de pensamento, pela diferença de pensamento entre vocês, mas não é necessário levantar processos de ira, de raiva, de briga, de gritaria entre essa conversa de pais e filhos, porque isso também, né, gente, não agrada ao Senhor. Então, vamos pensar um pouquinho nessa relação que é muito importante. Te ajudei? Eu espero que sim. Segunda pergunta de hoje, muito interessante, diz assim: Dilene, dicas para uma boa comunicação. Aqui em casa tá com muita falta de papo. Olha só, bem interessante, bem comum, né? Meio que realidade de muitos relacionamentos por aí. Uma coisa que eu fico pensando é que a dificuldade na comunicação geralmente se instala quando eu quero conversar algo que não é do interesse do outro.
E talvez você esteja pensando e diga, Edilene, mas nós estamos falando de filhos, das finanças da casa, das férias da família, como não é do interesse do outro? Existem pessoas, por exemplo, que não gostam de ter um planejamento com muita antecedência, elas não conseguem se planejar com muita antecedência. E se você é do tipo que planeja e quer conversar já, se organizar para pensar, para trabalhar, isso às vezes incomoda o outro que não é muito de planejar. Outro detalhe importante, às vezes você constrói o raciocínio falando. Então você quer conversar, bater papo, um brainstorm, né? Você vem com um monte de ideias para poder escolher uma ideia, aquilo que você vai seguir. E às vezes o outro é mais objetivo, mais prático. Ele define essas ideias no silêncio e você define falando. Então a pessoa não gosta muito de bater papo nesse sentido, porque isso afeta as decisões que ela precisa tomar. Mas existe um segredo infalível. Começa esse papo através dos interesses do outro. Os interesses são futebol, os interesses são videogame, os interesses são política. Então, aprende um pouco sobre isso. Inicia a conversa partindo do interesse do outro. Então, você abre uma porta e essa porta sendo aberta, você consegue entrar, sentar e ter aí um tempo necessário, importante, para satisfazer a sua necessidade da conversa. Experimenta, vai por esse caminho que eu acho que você vai bem. Combinado? A terceira pergunta de hoje diz assim: como é que eu lido com o ciúme excessivo do meu marido? Presta atenção, ciúme igual, como se fôssemos fazer uma conta matemática aqui, uma equação, ciúme igual insegurança. Então aprende isso que é importante. As inseguranças diz respeito a ele, não a você. Ele tem inseguranças que foram provavelmente desenvolvidas e criadas lá na sua infância, pela forma como ele foi criado, educado, amado, quantidade e qualidade de amor que foi entregue para ele, traumas de infância, feridas emocionais, dores que ele sentiu na infância e não foram resolvidas. Essas inseguranças se perpetraram, se desenvolveram ao longo da sua jornada, transformando justamente nesse processo de insegurança agora dentro da relação. Então, preste atenção, as inseguranças do cônjuge não estão necessariamente vinculadas às suas ações, ao que você é, mas às próprias dificuldades dele. São questões pessoais, mal resolvidas, mas ele não enxerga assim, ele não tem essa visão e por isso ele responsabiliza você, por ele estar inseguro, por ele não entender, por ficar complicado para ele. Então ele lança sobre você as inseguranças dele, querendo que você satisfaça isso. Claro que é impossível. Claro que você não vai dar conta de satisfazer, de oferecer essa segurança que ele adquiriu lá atrás. Então você precisa ter esse entendimento e ele precisa ter tratamento para lidar com isso. Parece simples, só resolver as inseguranças, mas às vezes as inseguranças estão enraizadas, estão profundas, são questões que ele não consegue enxergar. Então um profissional vai poder ajudá-lo a enxergar, lidar, aprender a perdoar quem precisa ser perdoado e seguir o caminho dali para frente, ok? Então, é importante isso. Lembrar, pensar, trazer tranquilidade, você precisa se ajustar. Você não pode se escravizar nas inseguranças do outro, porque essas inseguranças são dele, eu volto a insistir. Então, você precisa trazer com tranquilidade isso. Olha, eu não estou agindo assim, eu não estou fazendo nada demais, papapá, para que realmente as coisas possam funcionar dentro dessa relação. Ficou claro? Eu espero que sim e poder ter te ajudado com essa resposta hoje. Vamos para a nossa última pergunta de hoje, do nosso programa hoje. A pergunta é bem grande, bem abrangente, porque ela descreve que ela está convivendo com um pai idoso de 78 anos e perdeu a mãe, ela agora cuida do pai, mas o pai é meio teimoso, é o que dá para entender aqui na pergunta dela. Ela já leva no nutricionista, ela tenta cuidar do pai, porque o pai tem algumas dificuldades, problemas odontológicos, etc e tal, se alimenta mal, não gosta de se alimentar direito, ela tenta conversar, tenta explicar, mas ele não muda de ideia e ela diz assim, quando alguém nessa idade não aceita os cuidados, o que devemos fazer como filho? Nós estamos fazendo o nosso melhor, levamos para médico, fazemos exames, mas a pergunta dela é essa, né? O que fazer? O que fazer com um pai que não aceita esses cuidados, quer fazer tudo do jeito dele? Bom, existe uma coisa muito interessante aqui. Os nossos pais sempre deram as ordens. Não é assim que funciona? Você ser pai e mãe, você também sabe disso. Os pais sempre deram as ordens. Eles sempre direcionaram. E agora ser cuidado por questões de idade mesmo, de comorbidade, de dificuldades de gerir sua própria vida, é muito difícil. É muito difícil. É muito humilhante para alguns pais.
É muito traumático para alguns pais. E é muito revoltante para alguns pais terem que obedecer os filhos quando os filhos dizem: não coma isso faz mal, você tem tal doença, isso não pode ser assim. Então segura essa. Segura essa, porque ela não é tão boa quanto você gostaria que fosse, sabe? Talvez você estivesse querendo um caminho. Faz assim, assim, assim que teu pai vai passar a obedecer. Não vai, não. Já está numa idade em que os aprendizados já não são mais tão rápidos quanto eram na infância, adolescência, juventude e até na idade que você está. Claro que ainda há a possibilidade de aprender. O cérebro tem o processo de plasticidade, então ele é disponível para novos aprendizados. Mas precisa haver uma disposição. E nessa idade, geralmente eles não têm disposição mais para aprender. Nessa idade, eles querem testar a autonomia deles. Eu sou independente, eu dou conta de fazer. Como assim eu não consigo cuidar de mim? Então, todos esses processos, os filhos ali tentando fazer com que eles façam o que eles não querem fazer, dá uma sensação de incompetência, de inabilidade para o autocuidado. Então, os filhos precisam ter muito cuidado como cuidam. Entende isso? Ficou meio... Mas eu acho que fica fácil de entender. Cuidar como cuidam dos seus pais, para não anular a autoridade deles sobre eles mesmos, porque a vida inteira eles foram autônomos, né? E agora, pela idade, eles vão perdendo essa autonomia. Então a gente tem que cuidar, ter bastante carinho, bastante amor, e eu sei que você tem tido isso, por isso você quer cuidar dessa forma. Mas, e você também quer que ele dure muito, viva muitos anos e tal, mas isso é uma escolha dele, sabe? Então, se ele ainda tem consciência, se ele ainda pode tomar decisões, embora não sejam as melhores decisões que tem tomado, você, como filho, precisa aprender a respeitar. Você conversa, você dialoga, você prova que aquilo é melhor, mas a escolha, no final, ainda é dele. Eu sei que isso é duro, mas é tão duro quanto ver um filho fazendo uma escolha diferente daquilo que você sonhou para ele. É invertida a posição. Mas se o pai ainda não tem Alzheimer, não tem demência, pode tomar suas próprias decisões, você precisa respeitar, ainda que elas sejam absolutamente contrárias ao que você sonhou e desejou para eles. É duro, mas precisa. Precisa permitir. Mas aí vai complicar e vai sobrar para mim. Bom, então precisa desenvolver amor pelos seus pais, porque daí o amor a você está muito maior do que aos seus pais. Precisa deixar viver como eles escolhem viver, até que eles não tenham mais competência de tomar decisões. Aí sim, as decisões serão com você. Eu sei que não era bem o que você queria ouvir, mas é a vida, né? A vida vai passando e a gente vai tendo que aprender a lidar com o desenvolvimento dessa vida. E lidar com pais idosos não é tarefa fácil. Ver os pais perdendo as habilidades e a gente tendo que tomar as iniciativas, as decisões por eles, às vezes fere bastante o coração. Mas é importante, é necessário. Eu passei por isso com a minha mãe, até que ela perdesse a capacidade de tomar as decisões, e aí a gente tinha que tomar também as decisões por ela. E estou passando isso com meu pai, que também é bastante teimoso, mas ainda não perdeu a capacidade de tomar decisões. Então, às vezes a gente precisa usar muitos argumentos para convencê-lo a algumas coisas que são importantes. Algumas vezes nós vencemos, através dos argumentos. E ele muda de ideia, ou ele obedece, faz o que é melhor. E outras vezes não conseguimos vencer e respeitamos a opinião dele. Ele já tem aí 91 anos, mas ele ainda está consciente, pensando, tomando as decisões. A gente ajuda, mas a gente não pode tomar por eles. Eu espero ter podido te ajudar. É isso aí, vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. O Alô Adilene está finalizando hoje, mas na próxima quinta-feira a gente está junto para responder tuas perguntas no Alô Adilene. Aproveita, se inscreve no canal, vem pra cá, faz o seu comentário, o que você acha disso, dá a sua opinião e compartilha. Quem sabe alguém está vivendo um problema aí também muito grave dentro da família e essas respostas podem trazer uma luz para as pessoas. E se você quer mandar mensagem pra gente com as suas perguntas, é lá no Insta, tá bom? Você vai lá na minha conta no Insta, todas as quintas-feiras, depois que eu posto, sexta-feira, aparece lá o linkzinho, faça a sua pergunta, e aí você faz a pergunta e eu venho pra cá te responder. Um beijo no coração e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.